Olá pessoal, vamos lá ao primeiro módulo do nosso curso aí, tá? Gente, vamos lá os princípios das fontes de alimentações. Nós vamos falar das placas, o princípio das fontes, tá? Vamos fazer passo a passo, tanto da convencional como na tecnologia inversa, tá bom? Na rua aí, gente, nós temos os 4 fios, tá? Da rua que vem AC, né? No poste aí de casa. Nós temos o neutro, fase e fase, seria RST, ok? As 3 linhas. Nós temos as máquinas que nós trabalhamos com a linha 380 VCC, aliás, VCA, né? Que é a tensão de corrente alternada, que é a trifásica, certo? Ó, trifásica. E temos a bifásica, certo? Que é 200, ela pode ser 220 volts ou nesse caso nosso, eu vou explicar. E temos a monofásica, que é 110 volts ou 220 volts. Algumas casas tem, alguns lugares, na região do Brasil, ela tem fase e neutro ou fase e fase, que dá 220 ou 110. Nós aqui mesmo temos fase e fase, que vai dar 220, e fase neutro, que vai dar 110. Alguns lugares também não é diferente, fase e neutro, tá? Vai dar 220, como Goiânia e Brasília. Aqui nós temos a linha 380, que é fase e fase. Isso aqui é só uma revisãozinha para vocês saberem as linhas que trabalhamos. Na linha 380 trifásica, a bifásica 220 volts e a mono pode ser 110 ou 220 volts, tá bom? Então vamos lá. O que nós necessitamos aprender. Bom, gente, a linha que nós trabalhamos, ela é 220 VCA, ou corrente alternada. A senoide da corrente alternada é essa aqui, é o símbolo, tá? Nós vamos estar vendo esse camarada aqui mais na frente. A linha 220, ela tem que ser transformada e retificada, porque nós trabalhamos com a linha DC, tá? Essa aqui, no caso, seria AC. Nós trabalhamos com a linha DC, tá bom? Então nós temos que fazer essa retificação de corrente alternada para contínua. Vamos lá. Então o primeiro componente que nós vamos achar na placa, que seria o F1, seria o fusível, né? Ele trabalha em ampere. Vamos pôr aqui amperes. Precisamente nós trabalhamos com 3,15 amperes, ok? O fusível das placas eletrônicas que nós trabalhamos, as internas, tá? A fonte de alimentação, o primeiro componente que ela pega é o fusível, que trabalha em amperagem. Vamos lá, para o segundo componente. Nosso segundo amigo aqui, nós temos os varistor, como a VR1, tá? Varistor. O varistor, gente, quando você for comprar varistor fusível, você vai pela amperagem da placa, tá bom? Ele retém a amperagem da placa. O varistor, você vai comprar ele pela voltagem. Vamos supor aqui que eu tenho uma voltagem aqui 250 volts no meu varistor, tá bom? Como funciona esses dois conjuntos aqui? O varistor, a função desse cara no circuito é a seguinte: quando a tensão passa acima do valor dele, o que acontece com ele? Ele cria um jumper, tá? Ele faz com que as duas linhas, a fase e a fase, entrem em curto, tá? Então, quando um raio, uma descarga atmosférica atinge a linha da rede elétrica aqui, faz com que o nosso amigo aqui ultrapasse a tensão 250, causando um curto e provocando a queima do fusível. Então, o varistor para nada mais serve do que queimar o fusível, é a menor resistência, tá bom? Quando ele entra em curto aqui, a menor resistência, obviamente, vai abrir, que é o fusível, tá? E vai interromper, protegendo o circuito para frente, tá bom? Então a tensão, os elétrons vai passar por aqui, vai entrar em curto, esse cara vai entrar em curto devido à tensão alta, acima do valor dele, obviamente vai interromper o fusível, tá bom? Então nós temos o primeiro componente, que é o fusível, o segundo o varistor, tá? É a leitura dele, você pode comprar ele, pode chegar lá, quanto que é a sua tensão lá? A minha tensão lá é 275 volts, beleza. Você compra o varistor nessa voltagem aí, tá bom? Mas geralmente é 250 volts. Vamos lá, o terceiro componente que nós usamos nas placas, chamado aqui
PTC, tá? Esse cara aqui, gente, esse cara aqui funciona da seguinte forma: a função dele no circuito é proteger o circuito quando ele entra em curto. Esse camarada, vocês vão ver ele muito, nós vamos ver para frente aí, nós vamos falar dele muito. Por quê? Porque ele é vilão em algumas placas, tá? O que acontece com esse cara? Esse cara trabalha da seguinte forma: quando a corrente, muitas das vezes, ela entra em curto lá para frente, o componente entra em curto lá para frente, faz com que esse cara esquente, tá? Então, conforme a temperatura dele vai subindo, ele vai abrindo a resistência, até o ponto de interromper o circuito, tá? Então, quanto mais alto a temperatura, vamos supor que é 0 graus aqui, quando a 70 graus, digamos que ele chega a 70 graus, ele já abriu o circuito todinho, protegendo o circuito para frente. Então, esse cara aqui, o coeficiente dele é positivo, tá? Então, o PTC, o coeficiente positivo, tá? É um protetor térmico de coeficiente positivo, tá? Enquanto que o NTC é um protetor térmico de coeficiente negativo, que nós vamos estar falando lá na frente, tá bom? Esse cara aqui, então, nós vamos falar dele em particular, tá? Esse cara aqui é um PTC, a função dele no circuito é abrir o circuito quando há um curto lá para frente. Nós vamos mostrar para frente, nós vamos mostrar várias placas com esse cara atuando aí, tá? Bem, até então nós temos aqui a tensão de corrente AC ainda, tá? E nós precisamos de fazer com que essa tensão aqui caia. Ela ainda está 220 VCA, tá? E eu vou usar um nosso amigo aqui chamado TR1, que é o transformador, tá? Vamos lá? Esse cara aqui é o TR1, tá? O transformador, que é esse camarada aqui, tá? Que é esse cara aqui. Tem vários modelos, gente, vários modelos de transformador. Algumas placas ainda usam transformador, tá? Essas placas convencionais, a maioria usa transformador, tá? Para vocês verificarem, ele entra aqui nos diodos, que nós vamos estar falando disso aqui passo a passo quando chegar nessas placas, tá? Todas elas usam, essas aqui todas elas usam. É só você olhar onde está os diodos retificador, que está a entrada aqui do secundário, tá bom? Como funciona esse cara? Esse transformador, esse aqui particularmente, ele entra 220 e sai 12 volts, tá? Esse cara funciona da seguinte forma: quando os elétrons entram na bobina do primário, aqui eu tenho o primário e aqui eu tenho o secundário. Aqui eu tenho o secundário. Quando os elétrons passam pela bobina aqui, por essa bobina, ele vai criar um campo magnético devido aos ferros que tem aqui dentro, ok? Você vê que ele tem uma proteção de ferro dentro dele, tá? Ele tem uma indução aqui. Quando ele cria essa indução devido à passagem dos elétrons na bobina, ele cria uma segunda tensão no secundário, tá? Então o primário não tem nada a ver com o secundário, tá? Tudo através de campo magnético criado pela bobina do primário, tá bom? Então, conforme o número de aspiras que tem no primário e também do secundário, é que vai nos trazer a tensão que nós necessitamos aqui, tá bom? Necessariamente aproximadamente 1.500, 1.600 aspiras no primário, tá? E contra 800, 750 aspiras no secundário, depende do valor do transformador. Isso aí é um cálculo que se deve fazer para achar essa tensão de saída aí, tá bom? Então eu tenho aqui 220 volts de entrada e aqui eu já tenho 12 volts VCA ainda alternada, tá? Que ela está alternada, ela entra alternada e sai também alternada, tá? Então quer dizer, a função nós já fizemos aqui, nós já colocamos um fusível, fizemos um varistor, colocamos um varistor, um protetor térmico, o PTC, e colocamos aqui um rebaixador, um transformador rebaixador de tensão de 220 para 12 volts, tá bom? Mas até então, beleza, nós necessitamos de retificar essa tensão aí, tá? Então, esse circuito aqui é o princípio básico dessa placa, tá? Na fonte dela. Nós temos o transformador que vai rebaixar a tensão e vai fazer com que a tensão aqui caia para 12 volts, de 220 para 12. Então, vamos voltar lá atrás, lá para nós vermos o segmento aqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui
220